Bom, e vamos aqui, pessoal, né, comigo, vou mostrar para vocês como entregar uma redação certinha para FGV, para atender o teu concurso público, tá certo? Sem essa ideia de esqueleto que comercialmente vende pra caramba, mas fulmina vocês na hora da prova de uma forma muito triste, né, que o aluno fica paralisado tentando fazer com que o tema encaixe, e não vai dar certo, tá? Ele vai notar que teve um progressinho, mas não vai dar certo. Então, eu vou mostrar esta redação, que é a redação que vai cumprir a estrutura mínima da FGV, e vou mostrar outra redação, né, conforme eu mostrei para vocês aqui depois que a gente fez todo um estudo, da redação que, quando ela é corrigida, ela compromete as demais correções. Por quê? Porque ela eleva a nota demais, né, daquele aluno que sabe que fez uma excelente redação e que sabe que normalmente fecha a redação em concurso. Isso acontece demais, tá? O aluno vira e fala, olha, eu fiz uma excelente redação, quando você olha a nota, tá lá, 95% cumprido, que errou uma coisinha ou outra, muito pequenininha, 100% cumprido, ele faz isso num concurso, faz isso em outro e outro e vai embora. Ele pega jeito e já era, tá bom? Então é isso. Então nós vamos notar a diferença de uma e para outra. Lembrando, né, por que existe essa diferença? Primeiro eu vou bater com vocês aqui nos critérios avaliativos, rapidinho, sobre o básico. O que a gente precisa entregar? A redação tem 20 linhas. Redação precisa ter 20 linhas, tá bom? Redação vale 20 pontos. É possível tirar os 20 pontos? Claro. Se não fosse possível, eu diria que não tem como. Né? Seria impossível, mas dá. Ainda mais da FGV, que não tem a exigência da FCC. Uma redação mais simples. E o que pesa na avaliação? Os argumentos convincentes para abordagem do tema e a progressão textual, em que a banca vai olhar a combinação, que é a coerência, e a costura, que é a coesão. São três grandes fatores para a FGV, né, que vão funcionar muito bem. Depois você tem a parte gramatical, já falei que a FGV vai sempre contar erros em menor quantidade do que os erros que de fato existem. Tá? Então, chegou a fase de recorrer. Vou recorrer da gramática. Vai ser muito difícil você conseguir melhorar a nota em gramática na FGV, porque normalmente ela pune menos. E às vezes uma redação muito boa na estrutura global, a banca nem olha para a gramática, tá, gente? Ela deixa embora, tá bom? Pessoal, vai passar um pouquinho das 20 linhas de forma proposital. Qual é o nosso tema? Bem cara de FGV. Aqui é a questão do Poder Judiciário e seu enfrentamento, né, das fake news, certo? Que levam o Poder Judiciário, as decisões dos seus magistrados, a quê? A uma série de desconfianças sociais. E aí nós temos aqui, a banca provoca você, como eu disse, né? A banca diz, ó, para muitos juristas, né, o caminho para recuperar a credibilidade da instituição jurídica é combater notícia falsa para muitos juristas. E a banca, exatamente, ela parte disso aqui e te provoca. E ela vai te fazer duas perguntas, uma pergunta complementa a outra. Mas a crise de confiança na justiça é de fato originada da criação, da disseminação de fake news? A banca te perguntou. Peraí, vários juristas pensam isso, mas a banca quer saber de você. A crise de confiança da justiça, será que é só fake news? Né? Não haveria outros fatores que também justificariam a falta de credibilidade do cidadão no Poder Judiciário? A banca torna a te perguntar. Então perceba que a opinião é sua. Você não pode entrar na tua redação falando que a doutrina, que os juristas pensam isso, pensam aquilo. Isso a banca já trouxe para você. Ela quer saber o que você pensa. Então, gente, confiança é percepção. Você tem que saber como que a sociedade percebe o judiciário e por que percebe o judiciário dessa forma, tá bom? A banca te fez duas perguntas. O que você faz na introdução da FGV? Responder essas duas perguntas logo na introdução. Isso é o básico. Quando eu trouxe dois modelos de redação aqui, eu expliquei para vocês, estão aqui no Turma, no vídeo anterior, né, no Turma de Redação. Falei, gente, existem duas formas de composição. Uma forma é para eu que estudei bastante não perder nota. Eu preciso entregar o mínimo para garantir pelo menos 90% da nota da redação. Outra fórmula é a fórmula do 100%. Por quê? Porque esse 90% ele tem um critério discricionário. A banca pode não gostar dos seus argumentos, achar que não são tão inovadores assim, considerar argumentos de senso comum e tirar alguma coisinha, embora a tua redação esteja toda muito bem organizada, tá?
Mas se ela notar que a qualidade das redações está muito ruim, ela pode sim te dar 100% nessa. Claro que pode. Certo? Ela está notando, está corrigindo. Olha, a redação tá... o pessoal não está escrevendo bem, né? E aquilo que eu falei para vocês. Tem concorrência alta? Tem. Mas quem está indo lá fazer prova? Gente, metade da galera está fazendo prova. Tanto que eu falei, a hora de passar no concurso é agora. Inscrição tem, mas o pessoal não está indo fazer prova. Eu expliquei no curso quais são os motivos, né, que estão por trás disso. As pessoas estão muito sozinhas para fazer concurso, né? Compraram muito essa ideia de se isolarem para estudar demais. Não dão conta de estudar, não tem quem puxe, não tem colega estudando, não vê ninguém passando em concurso, a desmotivação bate a porta, tá bom? Então é isso. Mas você pode ter esse 100% se a banca notar que as redações estão muito fracas. É o que vai acontecer com o pessoal do CNU, tá? Muito provavelmente, os 50% foi fazer prova, então quem entregar uma redação tranquila, mas que respeite a estrutura de correção da banca, ou seja, cumpre critério, a banca vai dar nota excelente para esse candidato, tá? E tem aquela redação que é 100 mesmo. Não se discute, é 100 mesmo, que vocês vão ver daqui a pouco comigo, tá bom? Então vamos pro basicão, observando sempre os critérios. Não é esqueleto, porque a gente trabalha com critérios, tá bom? Então quem é meu aluno da professora Júnia Andrade já sabe, a gente sempre se pauta por critério. A crise de confiança na justiça, ó, a palavra-chave que está no tema, é um fenômeno que não pode ser atribuído exclusivamente à criação e disseminação de fake news. Você já respondeu a primeira pergunta. É um fenômeno que não é atribuído a isso, tá? Aí a banca perguntou, não haveria outros fatores estruturais que explicariam essa crise? É a segunda pergunta, você vai responder, ponto. Há outros fatores estruturais que também contribuem para essa situação. Que situação? A crise de confiança, tá bom? Júlia, por que você estruturou essa introdução curtinha em 2 períodos? Porque a redação é curta, ela tem 20 linhas. E eu preciso promover a coesão, né? Na análise de progressão, lembrem-se, são 3 pilares na redação da estrutura FGV, não é? Argumentação, coerência e coesão. São 3 pilares, certo? Então, quando eu faço 2 períodos, eu construo um período X, ponto, passo para um período Y, eu permito que X e Y se comuniquem por meio de algum xizinho aqui. Então, eu estou praticando a coesão. E ao praticar a coesão, eu vou ser avaliado como tal, tá? Se eu estou fazendo corretamente. Então, veja só. Há outros fatores estruturais que também contribuem para essa situação. Olha aqui o pronome, né? Anafórico, demonstrativo anafórico, falando dessa situação de crise de confiança. Ele busca aquela ideia anterior. Então eu cumpri, show, eu já sei que progressão, nota 1000 aqui para mim é progressão, por enquanto, tá? Atendi o tema prontamente? Atendi. Então, atendimento ao tema eu tenho, embora a banca não tenha esse critério, ela não tem, mas eu pratico, porque esse critério subjaz, né, a boa discursiva. O que vai acontecer? Olha só a organização. Preliminarmente, em segundo lugar. O que é isso aqui? São os nexos de ordenação para formar a coesão extra-parágrafo. Estou praticando a coesão, que são 2 tipos de coesão, né? A coesão é um assunto bastante amplo, tá, gente? Eu estou aqui trabalhando 2 tipos bem simples. Que é essa coesão extra-parágrafo. Ela vai fazer com que os parágrafos dialoguem entre si. Então, preliminarmente, eu vou analisar um tipo de situação apresentada aqui em cima. Em segundo lugar, vou analisar outra situação apresentada aqui em cima. Então, preliminarmente, é essencial considerar que o sistema judiciário brasileiro é visto por muitos como ineficiente e distante das necessidades reais da população, quer dizer, os outros fatores, né? Não é só fake news. As pessoas veem como ineficiente e distante. Então, veja que você trouxe 2 características aqui, não trouxe? Trouxe. Ora, como é uma redação que me cobra muita coesão, eu posso trabalhar com um fenômeno de parágrafo chamado distribuição. Eu aponto quais são os meus argumentos aqui. Assim que eu fiz a introdução, ó, né, que eu vou trabalhar aqui embaixo, aqui eu também vou trabalhar dentro do parágrafo, formando a coesão intraparágrafo. Eu vou explicar primeiro a ineficiência, depois a distância da necessidade, né, real da população em relação ao sistema jurídico. Então, olha só, a ineficiência é percebida, por exemplo, em face da morosidade na tramitação dos processos. Ponto. Não dá para avançar, tá, gente? É muito curta a redação.
tá bom? Então, ela é percebida, por exemplo, você deu um exemplo, porque não dá para avançar, então só dá para exemplificar, em face da morosidade na tramitação dos processos. A distância da justiça, ó, a justiça é distante das necessidades reais da população. A distância da justiça se nota pela dificuldade de compreensão pelo cidadão comum das decisões judiciais, vírgula, vai explicar, né? Por quê? Em razão tanto da linguagem hermética, que é uma linguagem fechada da justiça, não é? Quanto da complexidade das normas jurídicas. O cidadão não entende porque que aquelas decisões foram tomadas, tá bom? Então perceba, ó, em face de, em razão de, tá vendo onde entrou a explicação? Redações muito curtinhas, não dá pra gente ficar colocando pois, porquê toda hora, tá? Então a gente tem que usar expressões que combinam com essa estrutura. Em face de, em razão em razão tanto da, tá vendo? Ó, em razão de, né? Devido a alguma coisa. Eu vou usar as locuções de explicação porque elas ficam mais fáceis para você trabalhar com elementos mais curtinhos. Você não precisa fazer aqui orações, tá bom? Se você colocar um pois, você precisa de oração. Pois porque esses conectores vão te pedir verbo, aí estende muita frase. Se você colocar as locuções vão encurtar, elas vão pedir mais termos nominais. Então, ó, morosidade é um termo nominal. Linguagem é um termo nominal. Se eu colocasse pois, olha o que ia acontecer. Né? A ineficiência percebida, por exemplo. Não, perdão. Ó, aqui, ó. A distância da justiça se nota pela dificuldade de compreensão pelo cidadão comum das decisões judiciais. Vírgula. Pois os juízes, em geral, usam linguagem muito hermética e as normas jurídicas são, em geral, complexas. Tá vendo? Eu ia precisar de verbo, ia criar duas orações aqui e ficaria mais extenso. Tá? E quando eu coloco locução, fica mais fácil. Vem termo nominal, economiza espaço. Então, ó, devido a, em razão de, em face de. É em face de, tá? Cuidado para não escrever errado. Face a, nada disso. É em face de. Aí vem, ó, preliminarmente, em segundo lugar. Você vai trazer outra questão. Ó, em segundo lugar, a percepção de que a justiça favorece os ricos e poderosos em detrimento do restante da sociedade é um dos fatores que mais alimenta a desconfiança. Né? Que desconfiança? A desconfiança do cidadão. Aqui tem um artigo definido porque já está aqui, crise de confiança, tá vendo? Então você já tem essa questão. Então a percepção de que a justiça favorece os ricos e poderosos em detrimento da sociedade é um dos fatores que mais alimenta a desconfiança. Esse aspecto, tá vendo? Ó, olha só a coesão. Esse aspecto, né? Esses fatores que também alimentam a desconfiança, favorecimento de pessoas ricas. Esse aspecto se exacerba em razão da politização que cerca, perdão, deixa eu corrigir aqui, o poder judiciário. É nesse sentido que as fake news viram arma de ataque político a decisões jurídicas e colocam a imparcialidade dos juízes e a independência do judiciário em situação de desconfiança. Vamos observar por que tem tantos períodos mais curtinhos? Aqui, gente, a estrutura foi por distribuição. Você trouxe um problema X, diz que X se deve a A mais B. Ó, ineficiência e distância. Ponto A, você vai explicar. Ponto B, você vai explicar. Isso é chamado de sistema distributivo de criação de parágrafo. Tá bom? Funciona muito bem nas redações, muito bem avaliado. E existe agora o sistema de continuidade. Ele não é distributivo, ele é contínuo. É como se você falasse, peraí, deixa eu apagar aqui, de X ponto, né? E você vai trazer aqui uma continuidade, tá certo? Então você vai ter nexos de continuidade. Você tem X', ponto X, duas linhas. Você traz um aspecto de X e você traz um segundo aspecto também de X. Chama de sistema de continuidade. Nesse sistema de continuidade, em vez de você distribuir, você vai continuar. Então, você usa nexos que vão ligar e vão criar continuação, tá? Por exemplo, esse aspecto aqui, eu tenho um nexo pegando essa ideia. Ó, a palavra aspecto, resumindo tudo isso, né, associado aqui ao pronome adequado, tá certo? Que é o pronome anafórico que vai buscar aquela informação anterior. Então, ó, em segundo lugar, a percepção de que a justiça favorece os ricos e poderosos em detrimento do restante da sociedade é um dos fatores que mais alimenta a desconfiança. Esse aspecto se exacerba, quer dizer, ele piora, ele vai para um nível X', em razão da politização do poder judiciário, né?
É nesse sentido, ó, vou mais, que as fake news, tá vendo? Ó, vou exacerbar aqui um pouquinho, ó, vou somar, certo? Que o Poder Judiciário, ó, nesse mesmo sentido, tá vendo que eu continuo? Mesmo sentido, é nesse sentido, é desse modo, ou seja, do mesmo modo, é dessa maneira, né? Veja que eu estou usando nexos que vão dar a ideia de que eu estou continuando. Que as fake news viram arma de destaque político a decisões jurídicas e colocam a imparcialidade dos juízes e a independência do judiciário em situação de desconfiança. Quer dizer, é exatamente nesse ambiente que você vê pessoas ricas e poderosas se dando bem, você nota que tem uma politização do sistema judiciário. E aí as fake news, elas ficam muito felizes, né, com esse tipo de situação, porque elas vão aproveitar dessa politização e vão aumentar a carga de mentiras sobre o judiciário, né? Ou seja, se um juiz fez X coisa, aquilo ali vai ser usado contra ele e uma série de elementos vão ser criados. E aí se pega um comportamento de um juiz e se faz a fake news sobre toda a justiça, como se toda a justiça beneficiasse só gente rica, como se ela não se preocupasse com causas humanitárias, causas ligadas à democracia, etc. Tá bom? Então é por isso que as fake news nadam de braçada. E numa redação, gente, muito pequena, você não tem como dar todos esses detalhes que eu dei. O que vai fazer com que tudo se entrelace são os nexos nexos de coesão, tá? Os elementos de coesão, tá bom? Bom, preciso encerrar, porque eu não tenho mais nada para fazer, né? Tá muito curto, então tem que encerrar. Então, eu posso encerrar fazendo uma síntese de tudo que passou, posso, mas posso encerrar pensando em medidas mitigatórias, né? Medidas que vão reduzir, vão abrandar o problema que está sendo analisado, tá? Então, eu tenho aqui, ó, para enfrentar toda essa crise, não é? Então, é toda essa crise, não é só essa crise aqui, mas toda ela, tá vendo? Indefinido pega tudo. O SS pega apenas a última crise, tá vendo? A última ideia, a ideia anterior. Quando eu coloco toda, eu vou pegar toda a ideia anterior. Então, para enfrentar toda essa crise, é fundamental a adoção de uma comunicação eficiente e transparente. Então, você trouxe aqui uma solução, ou seja, não é bem uma solução, uma medida de mitigação, de abrandamento do problema, não é? Porque não tem solução. Em relação à morosidade, que foi o primeiro que você, né, falou da ineficiência, que é percebida pela morosidade. Em relação à morosidade, a ampliação do uso de tecnologias como a inteligência artificial e a digitalização dos processos pode acelerar os trâmites judiciais. Bom, então você trouxe para, olha só, você fez aqui uma conclusão baseada em algo bem atual, tá? Isso tudo conta ponto para sua discursiva, é bem atual, tá bom? Já para o combate às fake news, né? Aqui ficou esse news aqui, gente. Sempre que sai esse negócio maiúsculo, eu tento corrigir, às vezes sai novamente. Já para o combate às fake news, né, que é o que está aqui, é crucial que o judiciário atue de forma transparente para divulgar de maneira clara e acessível suas decisões. Ou seja, é uma questão de comunicação eficiente e transparente. Tá vendo? Então aqui, como é que se deu, Júnior, essa conclusão? Qual foi a estrutura desse parágrafo? Muito simples. Distribuição, novamente, estrutura distributiva de texto, né? Da discussão, do discurso, perdão. Você aponta um elemento geral que é X, certo? Só que aqui eu falei de comunicação eficiente e transparente, tá bom? Então, olha só, esse X, ele traz uma ideia de XA, comunicação eficiente, mais comunicação transparente. Aí aqui a gente falou da comunicação eficiente, que ela vai se dar, não é, com o uso de tecnologias que vão tornar os trâmites judiciais mais rápidos. Então você passa uma mensagem para a sociedade que a justiça está funcionando, ela está andando, né? Ponto. Uma comunicação transparente, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que o judiciário divulgue suas decisões de forma clara e acessível, né? Isso vai ajudar a combater fake news. Tá vendo? Distribuição. Aqui, ó. Distribuição. Tranquilo? Esta redação, ela pode tirar 100? Tirando aquele erro de português que eu cometi ali, né? Pode, ela pode tirar 100, tá? Que a banca vai desconsiderar. Se eu entregar 100, ela desconsideraria. Claro que ela pode tirar 100. Ela tira menos que 90%, né? De 100, 100%, tá? Ela tira menos que 90%? Não. Não, porque ela cumpre o tema, ela dá a resposta objetiva. Acompanhem comigo aqui, ó. Acompanhem comigo aqui. Né? Na abordagem do tema,
Ela traz argumentos convincentes? Sim, ó, morosidade e ineficiência, não tem como não falar que o judiciário brasileiro é moroso e ineficiente. Ele tem influência política, isso tem carga de fake news, né, para exacerbar essa influência política? Tem, não tem como não falar. Então, o meu argumento é convincente, né? É um argumento bobinho? Não, ele é simples, porém ele é bem construído. Por quê? Porque eu vou dar ao meu texto, né, movimento. O meu texto está em movimento. Isso é muito importante. A vida é feita de movimento, gente. E a linguagem, ela reproduz o que é a nossa vida. Então, se eu ficar agarrada com argumento, quer dizer que eu estou basicamente levando para o texto aquilo que acontece comigo em vida. Né? Eu não consigo sair do lugar, eu não consigo pensar. E aí eu não consigo reproduzir no plano da escrita também esse movimento. Então eu preciso mudar essa vibração que eu tenho, entender que eu consigo sim movimentar o texto, porque na hora que eu tirar uma nota boa, muda tudo. A coisa começa a mudar, tá certo? Então, às vezes você tira nota boa e não acha que é merecedor daquilo. Tem muito isso que acontece, né? Quando você percebe, peraí, eu tô indo bem. Mas a percepção de estar indo bem não deve ser só de quem está te avaliando, é principalmente sua, tá? Então, veja bem, esse texto ele traz argumentos convincentes e ele vai transformar esses argumentos convincentes, né, em parágrafos coerentes, né? Você vê que o desenvolvimento está dentro daquilo que foi previsto na introdução e a conclusão traz soluções para os problemas que foram apresentados no desenvolvimento. Então, nós temos coerência, combinação. Coerência e combinação. O texto está coeso, sim. Eu trabalhei com períodos menores para que eu pudesse trabalhar estruturas de parágrafo, né, que são estruturas bem coesas para uma redação que ocupa o máximo de 20 linhas. Então, foi a estrutura que eu escolhi. Existem várias estruturas de parágrafo, tá, gente? Mas a estrutura que eu escolhi, mais fácil de você guardar, mais fácil de você pensar, é essa, tá bom? E que depois nós vamos colocar dentro dos temas do turma tudo isso em prática, e você vai notar que é muito mais fácil que você imagina, que você não vai ficar dependente de espelho, que é só comércio, tá certo? Você vai aprender redação, né? Entender o funcionamento. Peraí. Agora, essa redação que você aprende aqui, FGV, é a mesma do IBFC, Sebrasp? Claro que não. São estruturas diferentes. É que se você entender uma, você entende como deve proceder. E a partir do momento que você sabe ler a discursiva, você começa a ter uma linguagem, a ter acesso a uma linguagem técnica da correção da redação, né? Agora vem aqui comigo. Vamos pegar aquela redação que não tem para ninguém. Quando ela é corrigida, ela atrapalha a galera toda. Por quê? Ela atrapalha tudo que vem depois. Porque aí muda o perfil, o examinador ele olha e fala, opa, esse aqui tem que ter nota maior do que os anteriores que eu corrigi. Esse aqui tem que ir. Então eu vou lá tirar um pouquinho dos anteriores, né? Ou os que vêm daqui para frente, eu vou ser um pouco mais criteriosa, que tem gente boa no concurso público. E o que é gente boa para o concurso público? A gente só sabe escrever bem? Não, acabamos de passar por isso. Redação simples, tem uma boa escrita. Né? Essa redação que eu apresentei aqui, pessoal, ela é feita com base em muitas redações do curso, tá? Do próprio curso mesmo. Né? Deu uma fiadinha assim, tá? Organizei um pouquinho melhor. Ou seja, 90% dos candidatos apresentam essa estrutura aqui, estou falando 90% dos bons. Não são dos que se inscreveram, não são dos que vão fazer prova. Tem gente que não consegue criar nem isso aqui. Né? Mas depois que olha, fala, opa, mais simples que eu pensei. Agora tem aquele redator que é diferenciado. Que você sabe que ele vai passar no concurso, não tem jeito. A gente guarda até o nome, né, dos alunos, dos 1, 2, 3 alunos que você tem, que tem aquela capacidade, você sabe, isso aqui vai embora agora, né? Só um azar tiraria esse candidato do concurso. Tem como a gente ter essa percepção. Vamos pensar, né, a crise de confiança na justiça a partir desse assunto aqui, ó. Influência política. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Muito importante para a maior parte dos temas da FGV na sua prova discursiva, chamada influência política. Gente, a gente tem um sistema tripartite de poder, né, idealizado dessa forma por Montesquieu. Né, o sistema de freios e contrapesos, ele está ali, né, os poderes atuando ali, para, né, para fazer, desempenhar a sua função, ao mesmo tempo controlar os outros. Né? Então, existe uma influência aqui que é natural, tá? Que vai ser uma influência, nós chamamos de influência de controle. Perfeito.
Existe a influência política também negativa, a gente sabe disso. Porque dentro dessa influência, né, de freios e contrapesos, há o uso político, da má política dessa questão. A indicação de ministro supremo geralmente é feita, né, e quem está indicando, muitas vezes não está indicando de forma republicana, muitas vezes as pessoas indicam porque precisam desse juiz lá na frente, que já sabe que estarão enrascados em algum momento, né? Ou mesmo há aquela influência política em torno da ideia de governo mesmo. Por exemplo, se eu tenho um governo que tem uma visão mais humanista, eu preciso de juízes que tomem decisões também mais humanistas para fazer valer determinadas políticas, determinadas decisões que eu tomo, tá? Tem o juiz que me beneficia, política, né, de um Estado patriarcalista mesmo, de um Estado que vem em benefício da própria pessoa, e tem aquela influência política que nós chamamos, que é a influência política, né, republicana, aquela que é voltada para o bem-estar social, tá? Aquela que é mais gerencial, vamos dizer assim. E aí, quando eu julguei aqui na própria IA, para poder, aquilo que eu falei para vocês, né, sem preconceito com IA, use a seu favor. Ó, a interferência política no sistema judicial pode levar à desconfiança. Quando decisões judiciais são vistas politicamente motivados ou influenciados por interesses externos, a percepção de imparcialidade e justiça é comprometida. Veja que a IA só alcança o aspecto negativo se você não trouxer a IA para o campo, o lado B dessa questão, o lado A, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre essa influência aqui embaixo, porque é importante que a gente entenda todo o processo histórico moderno da justiça, né? Eu vou fazer um resuminho, tá, gente? Sem grandes pretensões. Vamos lá. Nós tínhamos um antigo regime, certo? Então, ó, o antigo regime, né? Quem estudou história vai saber que esse antigo regime era o regime do quê? Dos reis, tá certo? Ou seja, quando a Europa ainda estava, né, nas mãos dos reis, tá certo? O antigo regime, que se você quiser aproveitar, não é? É uma nomenclatura mesmo bastante usada até pelos teóricos do direito, que é o ancien regime, tá? A expressão francesa, né? Porque essa expressão é da França. Então, esse antigo regime, o que acontecia com o juiz aqui? Ora, ele decidia tudo em favor de quem era dono de terra, em favor do rei, então havia uma mistura, você não tinha a ideia, né, da separação dos poderes funcionando, tá? Isso passa a funcionar, essa ideia, né, de Montesquieu vai passar a funcionar no pós-Revolução Francesa, que aí você tem uma nítida separação de poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, cada qual atuando aí dentro da sua função, tá? E aí nós temos uma visão da justiça, né? Ou seja, aqui na Revolução Francesa, no pós-Revolução Francesa, certo? Então aqui é o pós, que é uma visão kantiana, né? A gente tem um filósofo chamado Immanuel Kant, que quando ele vai pensar o poder judiciário, ele pensa o poder judiciário da seguinte forma, né? Ele diz que o judiciário, eu não vou abrir aspas porque não é exatamente com essas palavras, tá? Ele diz que o judiciário precisa atuar, né? Ou seja, ele deve atuar matematicamente em suas decisões. E matematicamente em suas decisões. Júnior, por que você não trouxe isso aí digitado? Porque você tem que aprender a copiar, treinar letra, que hoje está dando muita reprovação, letra feia em concurso, tá, gente? Pesada. Aluna aí do MIPOG, conteúdo todo correto, mas a banca não entendeu a letra, deu 69 erros de português e 60 linhas. Basicamente foi isso. Então foi reprovado por isso. O pessoal está realmente, né, vacalhando a letra. Então tem que escrever. Se não escrever, ficar só digitando, não consegue. Então o Kant ele tinha essa ideia, né, bastante racional da justiça. O judiciário tem que atuar de forma fria e matemática, ou seja, o juiz tem que ser quem vai dizer o direito, tá? Ele vai ter que cumprir apenas aquela função de dizer o direito, certo? Isso aqui é a função, né? É o mero dizer o direito. Perfeito? Então, quer dizer, é aquela atuação objetiva do juiz, né? Então, ó, atuação, né, objetiva do magistrado,
tá? Essa é uma visão que vem de Kant. É uma atuação bastante objetiva do magistrado. Por quê? Porque se ele tem uma atuação subjetiva, ele pode interferir nos outros poderes. Se ele tem uma atuação subjetiva, ele pode interferir, por exemplo, em coisas que são do próprio executivo. Se ele tem uma atuação subjetiva, ele pode acabar legislando, né? Ou seja, atuando sobre decisões do poder legislativo. Né? O juiz pode acabar criando a lei em vez de interpretar a lei. Então, essa é uma visão kantiana, que fazia com que o juiz tivesse o quê, pessoal? Clareza, né, nas suas decisões, que ele manifestasse segurança, né, e que ele manifestasse uma constância em suas decisões. Suas decisões, elas não são polêmicas, o judiciário era constante. Como eu falei para vocês hoje, né, eu falei não sei se foi no vídeo anterior, eu falei no anterior no Turma, né? Eu falei para vocês o quê? Que muitas vezes, hoje tem decisões que são diferentes de um tribunal para outro, né? Eu falei, uma análise de um aspecto jurisprudencial aí, ligado a professores em concurso público, né, na área tributária, tem juiz que deu provimento a favor dos professores, outros não deram, porque entenderam aquilo de outra forma, tá? Então você tem a perda da constância, tá bom? Que era o que o Kant falava. O juiz tem que atuar de forma matematicamente correta em suas decisões, ele tem que ser frio, ele tem que apenas dizer o direito, atuar de forma objetiva para não invadir a esfera de outros poderes. Visão kantiana. Tudo bem? Perfeito? Essa coisa é muito, muito cobrada em concurso, tá, pessoal? A banca não cobra isso de forma aberta, mas ela traz muitos temas, FGV, FCC, a OCP, IBFC, já trouxeram essa discussão sobre a objetividade da atuação, né, dos juízes e magistrados. Então vamos lá. Porém, gente, olha só, a gente vai notar, isso aqui perdurou até o século XIX, tá? Até o final, até o início do século XX. Até início do século XX. Né? A gente gosta muito de situar no século XIX, que é o século da razão, né? Se agir de forma fria, de forma racional. Quando você chega em meados do século XX, o que está acontecendo no século XX? Duas grandes guerras. Duas grandes guerras que deixam praticamente boa parte do mundo arrasado. E aí você precisa de quem? Do Estado, né? Então, meados do século XX, o Estado entra em ação. Ele entra em ação principalmente por meio do quê? Do Poder Executivo. Por quê? Aparece o Estado prestacional em peso. Uma vez, né, é o chamado Estado de Providência. E aí você tem, né, uma queda dos três poderes, aquela separação montesquiana. Certo? Você vai notar uma queda, você vai notar uma confluência para o Estado socorrer as pessoas, né, das situações que acontecem no século XX. É claro, o Brasil não participou das guerras de forma direta, ou seja, não teve seu território invadido, mas há uma influência sobre a ideia de escassez, né, no mundo inteiro, sobre as populações dos mais diferentes países. Tranquilo? Então, você tem toda uma influência das brigas coletivas, né, ou seja, das demandas coletivas. Então, se a Europa está tendo uma assistência social mais ativa, começam a surgir movimentos no Brasil também nesse sentido, né? Olhar para as mazelas aqui de dentro, tá certo? E aparecer. Então, o que acontece com o Poder Judiciário, para a gente poder voltar? Então, o Poder Judiciário, ele sai daquele litígio, né, indivíduo a indivíduo, e passa também a atuar em decisões coletivas. Então, ele passa a ter uma atuação, né, em decisões coletivas. A gente vai ver movimento trabalhista em peso, né, gente, nessa época surgindo, na regulamentação das normas trabalhistas, a previdência social, né, tudo surgindo, o embrião da previdência social surgindo aqui, exatamente, ou seja, o Estado social, né? Então, com isso você tem o quê? Você tem processos que vão se tornando mais simples, então há uma simplificação processual, porque a justiça passa a ser demandada demais, né? Começa aí exatamente a coisa que a gente vê da justiça sendo mais demandada é quando mais pessoas vão à justiça, quanto mais coletivos vão à justiça. Então a gente tem simplificação de processo, você tem mais acesso, você tem também a criação de novos mecanismos de solução de litígio,
né? A justiça tem que pensar como que ela vai dar conta, tá certo? E os tribunais, eles passam a ter um papel um pouco mais proativo, tá? Em função da tutela dos interesses difusos. Então, ó, a gente vai ver uma proatividade dos tribunais em função, né, da tutela dos interesses difusos, né, ou seja, interesses mais coletivos. Tranquilo? Então, esses tribunais, né, eles não vão ficar, eles não têm mais condições de atuar apenas de forma fria. Então, você vai notar aqui bem ou mal, uma politização desses tribunais. Eles começam a se preocupar com a imagem social que estão gerando. Por quê? Porque passam a ser mais demandados, né? E quando a gente tem uma preocupação com a imagem social, a gente tem uma preocupação política. Porque uma preocupação política, gente, de onde vem a palavra política? Ela vem de polis, que quer dizer o quê? É a cidade, aquilo que é urbano no sentido, ou seja, aquilo que pertence ao coletivo. Então a polis, a política é aquilo que é próprio da cidade, que é próprio do coletivo. Então a gente não pode falar que a gente odeia política, só a gente se odeia. Você pode não gostar de determinados políticos que trabalham mal a política, os interesses sociais, né? Então, é isso que acontece. A justiça passa a ir mais para esse lado. E nesse sentido, aquela ideia de dizer o direito vai se escasseando, né? O juiz não pode apenas dizer o direito, né? Vou apagar aqui, tá? O juiz passa a ter um papel, né? Então, olha só, o papel do juiz. Ele passa a ter um papel que extrapola o dizer o direito, mas também de reconstruir o direito no caso concreto. Então, o juiz, ó, ele passa a reconstruir o direito nas decisões, né, das decisões, tá certo, concretas que ele precisa tomar, na materialidade dessas, né, na análise desses casos concretos, tá bom? Então você tem o quê? Os juízes mais preocupados com a conjuntura. Então hoje você vê o papel do juiz, ele passa seguindo o princípio da equidade, né? Então é isso. Então o princípio da equidade, principalmente que é o que domina hoje boa parte dos tribunais. Como assim, Júnior? Ele não só vai dizer o direito, ele não vai aplicar friamente o direito, mas esse princípio de equivalência, tá certo, da aplicação da lei. O que é equivalência? Não é igualdade. Não dá para aplicar a lei de forma igual para todo mundo, né? Assim, vamos dizer assim, na ideia de, embora a igualdade exista, a isonomia exista, você tem que procurar pelo menos a equidade, né? Pelo menos diminuir o passivo do outro, ou seja, o prejuízo do outro, em busca de alguma coisa que dê para o outro um pouco mais de compensação, né? Dentro dessa visão. Essa visão do juiz faz com que ele esteja em consonância, tá certo? Então aqui, olha só, né, o papel do juiz. Ele precisa estar em consonância com a conjuntura, ou seja, com o seu contexto, tá? Com a conjuntura socioeconômica, cultural, né? Porque há mudanças culturais, tá certo? Histórica do seu país. Então, quando ele vai tomar uma decisão, né, ele acaba tomando essa decisão muitas vezes. É, são decisões hoje, muitas decisões políticas, decisões de caráter um tanto subjetivo, que existe uma margem de discricionariedade, ou seja, uma margem de liberdade para o juiz atuar. Ele não vai só dizer o direito, mas ele vai interpretar a lei, sobretudo, tá? E ele vai tentar, por exemplo, né, esse magistrado, ele vai tentar, por exemplo, vamos dizer assim, atuar de forma, né, vamos dizer, a cobrir omissões que são próprias do legislativo, né? O legislador constrói a lei
mas às vezes você tem omissões conceituais que o juiz que está ali em consonância com problemas socioeconômicos do país, com mudanças culturais, mudanças de costume, com aspectos históricos, ele vai fazer uma adequação nesse processo, tá? Então vamos pensar, por exemplo, o mundo hoje, a gente convive com os chamados direitos de terceira geração, pessoal. De direito de terceira geração são esses: a questão da sustentabilidade, de proteção ao meio ambiente, as relações de consumo, né, que estão aí, que marcam a nossa vida. Hoje nós temos relações de consumo no meio digital profundamente. Então tudo isso requer desse juiz uma atualização, né? Então o que esse juiz vai fazer? Ele vai ter decisões de manifestação política? Sim. Ele precisa, por exemplo, combater a corrupção, né? Quando ele percebe um abuso de poder, percebe uma corrupção sendo ali atrelada, ele tem um papel de combate à corrupção. Veja que é um papel político. A gente está vendo, por exemplo, 2020, dando como exemplo, apareceu o orçamento secreto, acho que vocês se lembram, né? O que era orçamento secreto? A gente tem várias emendas, né, orçamentárias no Brasil, as RPs, né? Você tem as emendas que são dos deputados, só um parênteses para dar como exemplo, tá? Você tem as emendas dos deputados, isso aqui é RP6. Você tem as emendas, né, das bancadas, que é dos partidos ali, que é RP7. Você tem as emendas das comissões, né, do Senado e da Câmara dos Deputados, que é RP8. E você tem as emendas de relator, do relator do orçamento, né, do relator responsável pelo orçamento, que é RP9. Essas emendas aqui, em 2020, acho que foi isso, né? O que aconteceu com os deputados? Eles podiam indicar, pedir para o relator mandar recursos para município tal, da quantidade X, mas deputados não apareciam. Eles não tinham obrigação nenhuma de dar nome deles e nem a quantidade que era enviada. Então isso fazia com que o poder executivo ficasse nas mãos do poder legislativo, né? Ou seja, o poder legislativo podia usar o dinheiro à vontade, mas em compensação o poder legislativo blindaria o poder executivo, por exemplo, de qualquer julgamento político. Por exemplo, o impeachment, certo? Processo de impeachment. O que aconteceu em 2021? O STF, né? Opa, não, nananina, não. Vocês vão ter que dar nomes aos bois. Quem são os deputados que estão pedindo e para onde estão indo essas emendas, certo? Por quê? Porque o povo precisa saber. Isso acaba dando muito poder, né, gente, para a galera aqui. E aí apareceu o poder judiciário para fazer o controle externo, controlar, colocar freio nisso, entenderam? Isso é uma decisão política legal, permitida, faz parte desse poder, tá? Outras decisões políticas, né? Não aqui pautadas de controle externo, mas decisões políticas do Poder Judiciário, ou seja, decisões subjetivas dos magistrados, né? Vamos dizer assim. Né? Que às vezes você precisa fazer redação sobre essa questão. Por exemplo, 2011, se eu não estou enganada, 2011, certo? Nós tivemos o reconhecimento da união estável, certo? Pelo STF, dos casais homoafetivos. Sim, por quê? Porque, como é um aspecto que envolve julgamento moral, o legislativo era omisso em relação a isso, né? Os deputados até não tinham, de repente, nada contra gays casarem, mas não queriam perder voto, né, de uma bancada de um eleitor mais conservador. Então isso ia sendo empurrado e as pessoas perdiam seus direitos, perdiam casa, apartamento, né, morria o cônjuge, a família vinha, né, a família de origem carregava tudo, os caras viveram 20 anos, 30 anos juntos. Então a justiça precisou entrar, até para diminuir, né, as questões litigiosas, porque quando a justiça também não faz nada, o aumento dos processos cresce para o judiciário. Então o STF tomou essa decisão de reconhecer, né? Nós tivemos também o reconhecimento o direito a descriminalização do aborto em 2012, eu lembro que foi logo em seguida, tá? A descriminalização do aborto para o feto anencéfalo, que foi reconhecido também pelo STF. Por quê? Porque
O Brasil permitia, né, haver aborto em caso de estupro, mas era silente em relação do feto anencefalo, ou seja, aquele feto que vai morrer mesmo. Né? Não tem como, ele vai nascer e vai morrer. Então, o STF decidiu. Ah, Júnior, se é a favor ou contra? Não interessa a minha opinião, interessa que eu preciso dos exemplos para criar a redação para concurso. É isso que eu preciso, tá? Certo? Então, hoje, gente, você tem um ativismo judiciário, claro. Esse ativismo tem que estar dentro do processo, né? Do processo legal, tá? Não pode extrapolar o processo. Essas decisões políticas elas podem ser tomadas pela justiça, sim, certo? Dentro dessa questão de um juiz mais proativo, tá bom? Que não é inerte, né? Quando há uma omissão do legislativo e do executivo, por exemplo, ele toma aquelas decisões para garantia do bem-estar social, mas respeitando todo o processo, todo o trâmite processual, tá? Todas as regras do processo, tá? Do processo legal, tá bom? Certinho? Então tem que respeitar as linhas do processo, os limites, né, que o processo traz para que a justiça funcione, tá bom? Então o que a gente vai ter muito isso, são decisões de magistrados, né, chamada decisão política, tá, gente? A decisão política válida é a decisão do magistrado de forma proativa, de forma voltada para o bem-estar social, né, para evitar ilegalidades, evitar inconstitucionalidades, etc. Tá bom? Certinho? Isso é uma visão, né, que vem, olha só, lembra da visão kantiana, que é aquele juiz mais frio, né? Essa é uma visão de Habermas, tá? Aqui escreve Habermas, né? Mas é uma visão de Habermas, que é um pensador que ele vai dizer o seguinte, que na justiça se deve buscar a pacificação, né? Eu preciso pacificar a sociedade a partir de uma comunicação clara, tá bom? Que vai fazer com que as partes possam entender que precisam chegar a um consenso. Tranquilo? É o que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Eu estou tocando em temas muito difíceis para muita gente em função do contexto político nosso, mas qual é o meu ponto de pacificação? Sucesso no concurso. Sucesso no concurso. Qual é o meu ponto de pacificação? Valor republicano, porque é o que eles vão analisar da tua discursiva. Tem valor republicano? Tem. É o candidato que nos interessa. Tá bom? Certinho? Por quê? Porque está na Constituição, não é a Júlia que inventou. Tá bom? Não é uma questão partidária. Está na Constituição. Então, existem decisões subjetivas dos magistrados, né, que são decisões pautadas por lei, são decisões de controle externo de outros poderes, são decisões, né, que são voltadas para a garantia, né, da supremacia da Constituição, né, para a defesa da democracia, tá, para garantir, né, direitos fundamentais. Então, o juiz não pode se afastar desse papel, tá bom? E é claro que existe o evento político negativo, que é o quê? São os interesses patriarcais, né, dentro dos poderes. Tranquilo? Perfeito? Show. A partir disso, a gente consegue construir uma redação, tá bom? É que é a redação que não tem jeito, muda tudo. Vou pegar aquela mesma estrutura e vocês vão notar a mudança. Então vamos lá comigo para a gente finalizar? Olha só. A crise de confiança na justiça não pode ser atribuída exclusivamente à criação e disseminação de fake news. Resposta ao que a banca perguntou, tá? Palavra-chave, resposta. Há outros fatores estruturais que precisam ser analisados, pois contribuem profundamente para a falta de confiança social no Poder Judiciário. Veja que aqui agora você vai meio que deixar de lado a ideia de fake news. Você diz há outros fatores estruturais que precisam ser analisados. Então, tua redação vai se ocupar da análise desses outros fatores, tá bom? Vamos lá? Preliminarmente, é essencial considerar que o sistema judiciário brasileiro é visto por muitos como distante das necessidades materiais da população. Ponto. Gente, tem distribuição aqui? Não, porque eu só tenho um item. Ó, a distância das necessidades materiais da população, ponto. Só isso. Então, o que vai ter é continuidade, tá bom? Então, eu vou ter aqui uma distribuição por continuidade. Ponto. Ó. Essa distância pode ser creditada a uma visão kantiana do papel do juiz, ou seja, já que você jogou Kant aqui, você precisa explicar. Ou seja, o de que este deve ser um frio e matemático aplicador das leis. Quer dizer, quando o juiz só decide pela lei, ele se distancia da população, dos fenômenos socioeconômicos, culturais da população. Esse tipo de comportamento, está vendo continuar? De muitos magistrados que veem a justiça como um mero exercício de poder, infelizmente perpetua problemas socioeconômicos e históricos no Brasil, sendo a manutenção do racismo um deles. Olha só, a gente ainda conseguiu engatar aqui um exemplo. Tá vendo? Ó,
Eu trouxe um problema X. Problema X. Vou continuar como X', vou continuar como X duas linhas e vou somar um exemplo, tá? Ó, há uma distância, essa distância se deve a quê? A uma visão kantiana, ou seja, uma visão racional do juiz como era aplicador da lei, né? E essa visão causa o quê? Qual que é a consequência dela? Então tem o porquê e tem o efeito, a consequência. Tem a causa e tem o efeito desta causa, que é o quê? A perpetuação de problemas socioeconômicos. E dou um exemplo, racismo, por exemplo. Né? Raramente alguém é condenado por racismo no Brasil. Em segundo lugar, tá vendo? Ó, mantendo as estruturas de coesão. A percepção de favorecimento dos ricos e poderosos, somada à politização do judiciário, ou seja, para além do preciso controle externo, colabora para a falta de credibilidade da justiça. Então, vou colocar esse para aqui, coloquei aqui para, né? Então, colabora com a falta de credibilidade da justiça. Então, quer dizer, a percepção de que ricos e poderosos, veja que não são os ricos e os poderosos, tá? Aqui chama rico e poderoso uma qualidade praticamente única. Somada à politização do judiciário, colabora com a falta de credibilidade da justiça. A imparcialidade dos magistrados se torna alvo de questionamento quando estes, por exemplo, participam de encontros subsidiados por grandes empresas, cujos processos tramitam na justiça. Gente, o tempo inteiro. Isso é uma realidade, não precisa nem de você entrar em questões polêmicas. Isso é uma realidade do judiciário brasileiro, né? Por exemplo, em julho deste ano, ficou famoso, né, assim, na mídia, tá? Não é nada meu, mas o Gilmar Palusa, né? Não tem o Lula Palusa? Então teve o Gilmar Palusa, que é um encontro numa faculdade em Portugal, de vários representantes de vários poderes. E quem estava bancando esses encontros? Empresas poderosas como a Vale, por exemplo, que tem processos e processos na justiça. Então, quando o juiz vai para esse converscote, né, ou seja, para esses encontros, regada tudo do bom e do melhor, como é que ficam as decisões judiciais? Né? Como é que fica a situação desses litigantes? Tá bom? A gente tem agora, né, com as bentes aí, jogo do tigrinho, essas coisas todas, pois nós tivemos um magistrado, né, um ministro do Supremo também, falei o Gilmar Mendes, o Nunes Marques, que estava numa festa de aniversário do Gustavo Lima, exatamente de processos, né, que estão atravessando o judiciário agora. Né? O Gustavo Lima está sendo investigado nesse processo dos jogos, né? Então, quer dizer, dessa máfia dos jogos. O que o cara estava fazendo lá? Então, são questões. Então, quer dizer, essa imparcialidade vem disso, é um favorecimento dos ricos e poderosos somada à politização do judiciário. Existe lado político nessa questão, não é? Ou seja, para além do exercício do controle externo. É uma politização que não tem a ver com aquele controle externo, né, para evitar abusos por parte dos outros poderes, que não tem a ver com garantir direitos fundamentais, né, da população, que é direito, por exemplo, ao medicamento, nada disso, tá? É um exercício de politização que colabora para a falta de credibilidade da justiça. A imparcialidade dos magistrados se torna alvo de questionamento quando estes, por exemplo, né, isso é uma situação exemplar, vão participar de encontros subsidiados por grandes empresas, cujos processos tramitam na justiça. Né? E aqui vem a conclusão, uma conclusão de caráter republicano, senão você não passa no concurso. Né? Para enfrentar toda essa crise, é fundamental que magistrados não se limitem à função de dizer o direito, mas que dentro dos limites processuais legais, tem que ser dentro, senão vira lava-jato, busquem reconstruí-lo, a fim de mitigar omissões do legislador que acabam por perpetuar injustiças sociais. Né? O juiz tem um papel subjetivo? Sim. De decisões que ele pode tomar de caráter político? Sim. Por quê? Porque ele tem que mitigar ali a falta, né, de uma lei do legislativo que possa cobrir também aquela população que está sendo excluída daquele direito. Né? Em outros termos, você explicando melhor, cabe defender que a justiça seja menos um poder e mais um serviço público acessível a qualquer cidadão brasileiro. Ou seja, caráter republicano, gente. Para onde caminha a República e seus poderes? Artigo 3º da Constituição. Né? Ela caminha para a promoção do bem-estar social. Lá no artigo 3º você tem vários objetivos
fundamentais da República, vários, entre outros, a justiça social, né? Ou seja, promover a justiça social, tá bom? Então, pessoal, esta é a redação que não tem para ninguém quando ela vem, olha só, uma visão kantiana do direito, ela vai falar sobre o controle externo, ela vai usar palavras bem atuais, né? Que tem a ver com esse fenômeno que você está analisando. Tranquilo? Perfeito? Então é isso, povo. E vamos aqui seguindo turma, né, para o nosso próximo encontro, outro tema sendo. Os outros dois temas vocês vão ver que vai nesse mesmo caminho, né, e sendo construídos aí para vocês aprenderem cada vez mais redação e saírem seguros daqui, tá bom?